Olá, hoje a gente vai mergulhar num daqueles pontos que fazem a cabeça dar um nó na teologia, sabe? Como algo pode ser eterno e ao mesmo tempo ter sido gerado. Parece uma contradição logo de cara, né? Como pode existir origem, causa e efeito dentro daquilo que, por definição, não tem começo nem fim? Exatamente, é um desafio. E para investigar isso, a gente está usando como base a introdução do livro do autor Marcos Dias. Ele foca justamente nisso, a tal geração eterna de Jesus, o Filho, em relação a Deus, o Pai. Certo. Então, nossa ideia aqui é, descompactar esses conceitos de tempo, eternidade, geração divina que o Marcos Dias apresenta. Ele tem umas críticas a outras visões e usa até umas analogias da física bem interessantes. Sim, ele tenta construir um modelo, né? Isso. O objetivo é entender como ele propõe que o Filho seja eterno, mas, de alguma forma, logicamente posterior ao Pai. Bem, um ponto central para ele, para começar, é a diferença que ele faz entre o virtual e o formal lá em Deus. Virtual e formal. Como assim? Pensa no virtual como todo conhecimento, todo potencial infinito que existe em Deus. Todas as possibilidades estão ali, virtualmente. Ah, tá. Como se fosse um projeto infinito na mente divina. Mas para a coisa acontecer de verdade, para ter realidade concreta, tipo a geração do filho ou a criação do universo... Exato. Precisa se tornar formal, precisa ser realizado. Senão, o Marcos Dias argumenta, o filho seria só um símbolo. E a criação, nós seríamos, só linhas de código, sem realidade própria. A formalidade garante a existência distinta. Entendi. Faz sentido. E isso leva direto para a questão principal, então. A geração eterna do Filho? Isso, o argumento do Marcos Dias é que, apesar de Jesus sempre existir, do nosso ponto de vista temporal, pense em João 1, no princípio era o Verbo, a geração dele foi um evento formal, real mesmo, que aconteceu na dimensão da eternidade, antes do tempo existir como a gente conhece. Peraí, se os dois são eternos para nós aqui no tempo, como pode ter uma ordem? Um vir antes do outro. O texto até menciona o Pai como Hashem, né? Ele seria a causa anterior, nesse sentido. Exatamente essa sacada dele. A ordem não é temporal, é lógica. O Pai, Hashem, é a causa primeira, a origem de tudo, incausado. O Filho é o efeito dessa geração que ocorreu na eternidade. Então, eles coexistem eternamente para nós, mas na estrutura interna da divindade existe essa relação. A fonte precede o rio, mesmo que para quem está olhando de fora, os dois sempre estiveram ali. Entendi. Logicamente anterior. E essa visão dele o coloca em conflito com outras ideias trinitárias mais comuns, né? Ele critica aquela noção da geração como algo que está sempre acontecendo. Sim, ele critica forte. Ele não concorda com essa descrição da geração como um processo contínuo, um gerúndio eterno que nunca termina. Por quê? Para ele, isso é uma tentativa de evitar dizer que o filho teve um início, mas que acaba negando que a geração foi um ato real e concluído. Ele acha isso uma aberração conceitual, porque esvazia o significado da própria geração. Tá certo. Então qual é a alternativa que ele coloca na mesa? A proposta dele é: a geração foi um evento sim, formal, real e concluído, só que aconteceu na eternidade, fora do tempo. Isso faz o filho ser logicamente posterior ao pai, originado dele, mas sem que isso signifique que ele começou a existir no tempo. É sutil, né? Mas crucial para o argumento. Com certeza. Pensa assim, de forma simples. A planta de um prédio na cabeça do arquiteto. Isso é virtual. Ah, a ideia. Isso. Agora, o prédio construído, tijolo por tijolo, isso é formal, é real, concreto. Entendi. Faz sentido. Então, aplicando isso, se a geração de Jesus fosse só virtual, seria um plano, uma possibilidade em Deus? Exatamente. Seria só um conceito. Mas o Marcos Dias argumenta que não, que foi formal. Que foi, um evento real na eternidade. Antes do tempo como a gente conhece. Um evento real na eternidade. E por que essa diferença entre virtual e formal é tão importante para ele? Porque, na visão que ele apresenta ali, isso mexe até com a nossa própria realidade, a nossa existência. Como assim?
Se Jesus fosse só uma ideia virtual do Pai, nós, a criação, seríamos o quê? Talvez só uns códigos, sabe, num sistema divino, não seres com realidade própria. Ah, seríamos virtualmente contingentes. Isso leva direto para outra questão. Como é que a gente entende essa geração eterna? O texto fala de duas visões principais, né? Sim, ele apresenta duas correntes. A primeira, que ele critica, é associada a teólogos como Torrance e Giles. E o que essa primeira visão diz? Que a geração é um processo contínuo, algo que está sempre acontecendo. Como se Jesus estivesse eternamente sendo gerado. Nunca para. Interessante. Mas aí cria uma tensão, né? Como o autor aponta. Exato. A crítica é, se essa geração nunca acaba, como que a gente encaixa os eventos da vida de Cristo? A vinda dele ao mundo, a morte, a ressurreição, coisas que aconteceram num tempo específico. Fica estranho, né? Fica. Por isso a alternativa que ele defende na introdução é outra. Que seria? Que a geração foi um evento. Um evento único, mas que ocorreu na eternidade. Um evento na eternidade. Isso soa meio paradoxal para nossa cabeça, que vive no tempo. Como pode ter evento fora do tempo? Esse é o ponto-chave. Não é um evento num calendário, óbvio. A ideia é mais de origem, uma sucessão lógica, não temporal. Lógica não temporal, certo. Para nós aqui no tempo, Jesus é eterno, claro. A origem dele está fora do tempo. Mas pensando na origem em si, ele procede do Pai. O Pai é a causa primeira, digamos assim. E o Filho é gerado dessa causa. Isso. É uma relação de antes e depois em termos de causa e efeito, não de relógio. Lógico, não cronológico. E essa visão dele o coloca em conflito com outras ideias trinitárias mais comuns, né? Ele critica aquela noção da geração como algo que está sempre acontecendo. Sim, ele critica forte. Ele não concorda com essa descrição da geração como um processo contínuo, um gerúndio eterno que nunca termina. Por quê? Para ele, isso é uma tentativa de evitar dizer que o filho teve um início, mas que acaba negando que a geração foi um ato real e concluído. Ele acha isso uma aberração conceitual, porque esvazia o significado da própria geração. Tá certo. Então qual a alternativa que ele coloca na mesa? A proposta dele é: a geração foi um evento sim, formal, real e concluído. Só que aconteceu na eternidade, fora do tempo. Isso faz o filho ser logicamente posterior ao pai, originado dele, mas sem que isso signifique que ele começou a existir no tempo. É sutil, né? Mas crucial para o argumento. Com certeza. E para ajudar a gente a visualizar isso, ele usa umas analogias. Você falou do rio eterno. Isso. A fonte, que seria o pai, é eterna, sem causa. Dela brota o rio, o filho. Para nós, no tempo, os dois sempre existiram, mas a lógica interna é clara. O rio vem da fonte, e a correnteza, que seria o Espírito Santo, flui de ambos. Legal essa imagem. Mostra a coexistência eterna, mas com essa ordem e dependência. Exato. Uma dependência que a gente chama de ontológica, né? Ou seja, na própria natureza do ser. O ser do rio depende do ser da fonte. E a outra analogia, da física. Como que a relatividade ou a luz entram aí? Olha, a ideia não é tanto a relatividade geral, mas o comportamento da luz, do fóton. A física diz que do ponto de vista do fóton, que viaja na velocidade da luz, o tempo não passa. A viagem toda é instantânea para ele. Uau! O Marcos Dias usa isso para sugerir que talvez a eternidade funcione numa lógica diferente da nossa experiência linear de tempo. Assim como o fóton experimenta tudo de uma vez, talvez na eternidade possa existir uma sequência de causa e efeito, um antes e depois lógico, sem que haja um antes e depois no relógio. Que interessante. Então essa sequência lógica dentro da divindade para o Marcos Dias seria como? Primeiro a geração, depois a processão do Espírito e aí a criação. Exatamente essa ordem que ele propõe. Primeiro, geração. O pai gera o filho. Segundo, processão. O Espírito procede do pai através do filho. Ele até usa o termo grego nous, que se pronuncia nous, para a mente ou intelecto divino envolvido nisso. E terceiro, criação. O filho agindo como instrumento. E isso cria uma distinção de tipos de ser? Sim, o pai é o ser necessário, existe por si só.
O Filho é o ser gerado, eterno mais originado, e a criação, nós e os anjos, somos seres contingentes. Nossa existência depende de Deus. Ele até cita uma ideia do Bill Brunson, que sugere que as aparições de Hashem no Antigo Testamento poderiam ser o próprio Cristo pré-encarnado. Ok, deixa eu ver se eu peguei a ideia central, então. Resumindo, para Marcos Dias, a geração do Filho foi um evento real, formal, lógico, mas que aconteceu dentro da eternidade. Isso. Isso faz o Pai ser a causa, logicamente anterior, mas não tira a eternidade do Filho quando a gente olha do nosso ponto de vista no tempo. E as analogias do rio e da luz ajudam a gente a tentar imaginar essa relação super complexa, né? Eternidade, tempo, sequência lógica. Perfeito. É exatamente esse o ponto. E, para fechar, pegando um gancho lá do finalzinho da introdução dele, fica uma provocação para a gente pensar, né? Qual seria? Se a gente aceita essa estrutura de eventos lógicos na eternidade, como será que outros conceitos da metafísica poderiam ajudar a refinar ainda mais essa compreensão? Tipo, como que contrários aparentes podem existir juntos em Deus? Ou essa diferença entre o abstrato, o virtual e o real, o formal? Como isso tudo pode nos dar uma visão ainda mais profunda dessa dinâmica divina? Boa pergunta. Fica aí a reflexão. A questão central que a gente vai tentar desempacotar é essa noção de Deus meio que gerando a si mesmo através de um conceito chamado verbo mental. É uma ideia complexa. Bastante. Vamos ver os argumentos que o Marcos Dias levanta lá na fonte e o que isso implica. Prontos para essa exploração? Vamos lá. Então, para começar, a fonte que a gente está usando, ela menciona o filósofo trinitariano, o Tillich. Ah, sim. Ele, seguindo o Tomás de Aquino, sugere basicamente que Deus, por se conhecer de forma, assim, perfeita, absoluta, ele gera um verbo mental. E esse verbo seria idêntico a ele mesmo. A famosa frase, Deus de Deus, luz de luz. Exato. E eles usam uma analogia, né, com o nosso intelecto. E isso, tipo, quando a gente conhece alguma coisa, sei lá, um sofá, a nossa mente cria um conceito, uma imagem mental, um verbo mental daquele sofá. Perfeito. A analogia tomista, como apresentada na fonte, é essa. O Pai, nesse autoconhecimento perfeito e eterno, gera o verbo, que é o Filho, como se fosse essa imagem intelectual perfeita de si. Uma imagem tão perfeita que teria a mesma essência divina. Exatamente, compartilhando a mesmíssima essência. A diferença entre pai e filho não seria de natureza, mas de relação. Um origina o outro, digamos assim. Mas é um processo totalmente interno, né? Mental. O tal do ad intra. Isso, a intra. Dentro da mente divina, por assim dizer. Ok, essa é a base da ideia que está sendo criticada. Mas aí vem o Marcos Dias em A Introdução do livro e começa a apontar problemas. É onde a análise dele começa a ficar mais incisiva. O primeiro ponto que ele levanta, que ele chama lá de erro 1, é o seguinte. Tá, beleza. Em Deus, o ato de entender e a sua essência podem até ser a mesma coisa, lá na simplicidade divina. Certo. Mas a ideia que é gerada, esse tal verbo mental, bom, ele é um resultado, né? É um produto desse ato de entender. Uhum. Então, por ser um produto, ele teria que ser algo distinto, diferente daquele que o gerou. Faz sentido a lógica da crítica. E o argumento do Marcos Dias vai além e fica bem interessante. Ele diz, olha, se essa ideia mental, o verbo, fosse realmente idêntica à essência de Deus, sim, então, por essa lógica, tudo mais que Deus pensa, sei lá, a ideia da criação inteira, as criaturas, tudo também teria que ser Deus, porque também são pensamentos dele, né? Nossa, aí complica tudo. É uma consequência. Exato. E a crítica explora justamente isso. O texto do Marcos Dias faz uma distinção importante entre o que acontece ad intra, só na mente divina, como um conceito abstrato, e o que acontece ad extra. Isso, ad extra, a criação de fato, a geração formal, fora da mente, digamos assim. A ideia seria que o verbo mental, lá no ad intra, conteria os projetos, as ideias de toda a realidade possível. Ah, tipo as plantas de um arquiteto. É, e segundo a fonte, citando Tomás de Aquino, seriam como fantasmas mentais, ideias puras que só ganham realidade concreta mesmo ad extra,
quando Deus cria. Entendi. E seguindo esse raciocínio, o Marcos Dias aponta o erro 2. Que seria? Ele foca numa diferença que parece crucial. O nosso conhecimento, o humano, geralmente parte das coisas externas para dentro da mente, né? A gente vê o sofá, aí pensa nele. Certo, a gente aprende do mundo. Mas Deus não. Deus conheceria tudo a partir de si mesmo, antes mesmo de qualquer coisa existir formalmente. Ele já teria as essências das coisas nele. Dentro desse verbo mental, então. Exato. Mas aí veio o ponto do Marcos Dias. Essas essências das coisas criadas, contidas no verbo mental, seriam distintas da essência divina dele. Elas não são Deus. Ah, entendi a linha. Se as ideias das criaturas no verbo não são Deus, então como o próprio verbo que contém essas ideias seria Deus gerando Deus? A conclusão do Marcos Dias é: não seria. Deus não estaria gerando Deus nesse processo. É uma crítica bem articulada à analogia, e ela vai mais fundo ainda, né? Porque conecta isso com as processões divinas em Tomás de Aquino. Isso. A fonte menciona o Jean Begonet, citando Aquino sobre isso. Exato. Se a geração do Filho, que viria pelo entendimento divino, e a origem do Espírito Santo, que viria pela vontade divina, se tudo isso são processos puramente imanentes, ou seja, internos, mentais, ad intra, Pensados assim justamente para preservar a simplicidade de Deus, para não dividir a essência. exatamente. Mas aí, a consequência lógica que o Marcos Dias aponta é que, na prática, as pessoas da Trindade acabariam sendo quase como aspectos ou modos diferentes do próprio pensamento de Deus. Modos? Como assim? Tipo, não pessoas realmente distintas, subsistentes, mas como formas diferentes de Deus pensar ou querer. E aí que isso levaria a quê, segundo Marcos Dias? levaria ao que se chama de unicismo ou modalismo, uma heresia antiga, né, que diz que existe uma só pessoa divina que se manifesta ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo. Mas não são três pessoas distintas coexistindo. Exato. O que, claro, contradiz totalmente a doutrina trinitária ortodoxa que o próprio Tomás de Aquino estava tentando explicar e defender. Quer dizer que a tentativa de explicar a Trindade de um jeito muito mental e interno Para salvar a simplicidade. acaba ironicamente negando a própria Trindade como geralmente entendida. É essa a conclusão da crítica apresentada por Marcos Dias. Ele até menciona que o Guilherme de Ockham, lá atrás, já tinha percebido essa tensão, essa possível consequência modalista na explicação tomista. Então, para a gente amarrar aqui a crítica que a gente viu em A Introdução do livro, a tentativa de usar a analogia da mente com processos ad intra para explicar a Trindade, sem ferir a simplicidade divina. Acaba esvaziando a distinção real das pessoas, segundo essa leitura. E para Marcos Dias, a conclusão é: não, Deus não gera a si mesmo dessa maneira. Geração implica uma distinção real que essa explicação puramente mental não conseguiria sustentar. Exatamente. Essa análise do Marcos Dias nos deixa justamente com essa tensão fundamental. Como é que a gente concilia a simplicidade absoluta de Deus com a afirmação de três pessoas divinas realmente distintas? É o grande mistério, né? E a crítica dele sugere que a explicação tomista clássica das processões internas, se for levada às últimas consequências lógicas, poderia talvez resvalar nesse modalismo, transformando as pessoas em meros aspectos do pensamento divino. Fica a reflexão, então, até que ponto as nossas analogias que a gente tira da nossa própria cabeça, da nossa mente finita, conseguem realmente dar conta de explicar a natureza íntima de Deus. Onde que a gente traça a linha, né? Entre uma ferramenta útil para pensar e uma distorção do mistério. Principalmente quando a gente fala do infinito. Uma pergunta profunda mesmo, para a gente continuar mastigando. Com certeza. Bom, por hoje é isso. Até a nossa próxima análise. Até a próxima. Olá! Nesta nossa conversa aprofundada, a gente vai encarar uns conceitos assim, bem profundos. Tempo, eternidade e sempiternidade.
conceitos que mexem com a gente, né? Exato. E a nossa fonte aqui é um material bem específico. A introdução do livro do Marcos Dias. A ideia é mergulhar nas ideias dele que, olha, às vezes dão uma sacudida em visões mais tradicionais. É isso mesmo. A gente parte da nossa experiência aqui, né, imersos no tempo, para tentar entender pela análise do Marcos Dias o que poderia estar além. Ok, então vamos lá. O tempo. A gente sabe visões clássicas, Aristóteles, Agostinho, Newton, Einstein, cada um viu de um jeito. Medida, experiência, absoluto, relativo? Sem muitas abordagens. Mas o Marcos Dias, ele traz um ângulo interessante. Ele conecta o tempo físico direto com a entropia. Isso é central para ele, né? Precisamente. Ele define o tempo, como a marcação de eventos no fluxo da existência. E fisicamente a gente percebe isso pelo aumento da entropia, sabe? Aquela tendência à desordem no universo. Aquilo que dá a direção, a flecha do tempo. Exatamente. É o que faz as coisas irem para frente e não para trás. Claro que subjetivamente para nós entra a memória, a expectativa, e isso dá nossa cor pessoal ao tempo. Entendi. O exemplo que ele usa do metal enferrujando é o ótimo para isso. A ferrugem é a entropia agindo. É uma marca visível do tempo passando. Bem diferente de, uma pedra no vácuo, quase inerte. Faz sentido. E ele até menciona o telescópio James Webb. Onde que isso entra na história? Não é só, olhar muito longe? Mas é mais que isso. É uma demonstração incrível de que o passado ele pode ser observado. Deixou um rastro físico. Como assim? A luz daquelas galáxias super distantes que o Webb pega, aquilo é uma foto de como elas eram bilhões de anos atrás. Entende? Uau! Isso meio que reforça a ideia do tempo como uma dimensão mesmo, ligada ao espaço-tempo. Não é só lembrança na nossa cabeça, o passado está lá, registrado na luz que chega até nós. Certo, entendi. O tempo como esse fluxo com entropia, com desgaste, ok. Agora, eternidade. A visão mais comum, acho, é um agora eterno, né? Tudo ao mesmo tempo, parado, fora do tempo. Isso, Boécio, Agostinho. Essa linha. Algo bem estático. Mas aí que o Marcos Dias parece virar a mesa, né? Ele não concorda com essa estaticidade toda. De jeito nenhum. É um ponto crucial na análise dele. Ele propõe que a eternidade também tem uma sucessão de eventos. Uma seta que avança, como o tempo. Ué, mas então, qual a diferença? Se tem sucessão. A diferença fundamental. Sem entropia. Sem o caos, sem a degradação, sem o desgaste que marca o nosso tempo. Seria um dinamismo, mas um dinamismo perfeito, ordenado. Os eventos acontecem mais de forma íntegra. Uma sucessão sem perdas, então. E ele usa aquele exemplo de 1 Coríntios 13, do ver face a face, como isso apoia essa ideia de sucessão na eternidade. Ah, sim. A ideia ali é que mesmo num estado perfeito, o conhecimento de um ser infinito como Deus não seria algo instantâneo e esgotado. Seria progressivo. Você continuaria aprendendo, conhecendo mais, se aprofundando. Isso sugere uma sucessão, uma progressão na experiência ou no conhecimento, mesmo que não haja a nossa noção de tempo, de passado que se perde. Entendi. Um crescimento contínuo, mas dentro da perfeição, sem a marca da finitude, da perda. Interessante. E a sempiternidade é ainda outra coisa. Diferente da eternidade. Sim, na visão dele é distinto. A sempiternidade seria um atributo, exclusivo de Deus. Pensa assim, se a eternidade, como ele descreve, ainda tem uma direção, uma sucessão para frente, mesmo que perfeita. Certo. A sempiternidade transcenderia até isso. Não seria só uma seta para frente. Seria como se apontasse para todas as direções do tempo ao mesmo tempo. Passado, presente, futuro, coexistindo ali virtualmente em Deus. Ele seria anterior à própria eternidade. Anterior à eternidade. Isso é pesado. E a ideia de Deus como ato puro, como entra aí? Parece meio parado, não? O termo pode soar assim, mas não é essa ideia. Ato puro não significa inatividade. Pelo contrário, significa que Deus é a fonte completa, perfeita de toda ação e existência. Ele não precisa mudar ou evoluir para ser mais, porque Ele já é a plenitude.
Ah, entendi. Não é que ele não age, é que ele não precisa agir para se tornar algo. Exatamente. A própria criação, as ações de Deus na história que são relatadas, tudo isso, argumenta Marcos Dias, mostra um Deus dinâmico, não um ser estático. A sempiternidade seria esse estado de ser absoluto, fonte de tudo, perfeitamente dinâmico em si mesmo. Ok, acho que consegui pegar a linha geral da perspectiva dele que a gente analisou. Então, resumindo, tempo é um nosso fluxo aqui e agora, marcado pela entropia, pelo desgaste, pela seta que só vai para frente e perde coisas no caminho. Isso. Eternidade seria um fluxo também, com sucessão de eventos, mas perfeito, sem entropia, sem degradação, uma progressão sem perdas. Correto. E sempiternidade? Aí já é outra escala. Um atributo divino, que não só não tem degradação, mas como que engloba toda a temporalidade. Dinâmico na sua perfeição, que não muda. É isso? Exatamente essa distinção que ele propõe. E, sabe, isso abre uma porta para a gente pensar, né? Como assim? Bom, se a eternidade não é aquele lugar parado, tipo uma foto congelada, mas sim um fluxo contínuo de eventos perfeitos, ordenados, sem o nosso caos entrópico, como será que isso muda a nossa ideia do que significa existir ou progredir num outro plano? Um plano além desse tempo que a gente conhece. Verdade. Se não é fim estático, mas um continuar perfeito, muda tudo. Fica aí a reflexão, né? O que seria esse continuar perfeito? Para onde ele leva? É algo para se pensar. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar nos conceitos bem interessantes sobre a natureza do ser, sabe? A gente vai usar como base a introdução do livro do Marcos Dias. Isso aí, um material bem denso para a gente explorar. Com certeza. A ideia aqui é a gente tentar entender melhor as categorias que o Marcos Dias apresenta. Ser contingente, ser contemplativo e o ser necessário. O que será que diferencia uma da outra, né? Boa pergunta. Vamos desmembrar isso. Vamos começar então pelo ser contingente. O que o livro define como contingente? Pelo que entendi, é aquilo que existe, mas podia não existir, sabe? Precisa de um criador. Parece direto, mas tem mais coisa aí, né? Exato. O ponto crucial que o Marcos Dias levanta é essa dependência, a necessidade de ter uma causa fora de si. Não é só a questão de ter um começo no tempo. Ele até dá o exemplo dos anjos. Ah, sim, eu vi isso. Que tiveram um início, mas não teriam fim, né? Isso. Mas a contingência mesmo, segundo o texto, está na raiz. Precisar de algo externo para existir. E aí ele aplica isso para toda a criação. Humanos, animais, os próprios anjos. Entendi. Então o ponto-chave não é só ter um começo, mas precisar de outra coisa para existir. Muda um pouco a perspectiva do que é ser criado, né? Exatamente. Refina a ideia. Legal. E o ser contemplativo, a introdução do livro trata como algo bem particular, né? Aplicado só a Jesus Cristo. Sim, é uma categoria que o Marcos Dias coloca como um intermediário, digamos assim. Não seria contingente, como nós ou os anjos, mas também não seria um ser necessário, a fonte de tudo, o Pai. A descrição é forte, expressão personificada. Daquele que o gerou. Expressão personificada. E o texto se apoia em João 5:26, sabe? Que diz que o Pai deu ao Filho ter vida em si mesmo. Ah, isso é interessante. Quer dizer, uma autonomia de vida. Uma autonomia, sim, superior à dos anjos, como Hebreus 1:4 indica. Mas, e aí tá o ponto, ainda seria uma vida derivada do Pai. João 14:28. O Pai é maior do que eu. Reforça essa ideia de derivação na fonte. Faz sentido. E tem aquela passagem de Hebreus 1:3 também, né? Ele é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. O Marcos Dias, citando um tal de Ruiz de Montoya, sugere que o filho teria a essência do pai, mas por geração, não de forma inerente, sabe? Tipo, ele tem a plenitude divina, como diz Colossenses. Isso, Colossenses 1:19, mas como um reflexo, um resplendor da glória original do pai. Essa leitura apresentada. Entendi essa ideia do reflexo. E o texto ainda fala de dois ângulos dessa contemplação, né? Ontológica e passiva. O que são? Pois é. A ontológica, segundo Marcos Dias, olharia para o ser antes da encarnação. Aquela relação eterna como o resplendor da glória. Ok, a relação eterna.
E a passiva focaria mais em Jesus aqui na Terra, encarnado. O tabernáculo, como João 2 parece sugerir, agindo pelo poder do Pai, citam Atos 10, 38, Deus estava com ele, e sendo a revelação final, como diz Hebreus 1 e 2. Certo. Ah, e tem uma menção rápida ao Espírito Santo também, como uma emanação do Pai. Não criado, mas procedente dele. João 15, 26 é a base ali. Interessante essa distinção. Bom, se a gente tem os seres que dependem de uma causa, e essa expressão única que é gerada, como o livro descreve a origem de tudo, o ponto de partida, o ser necessário. Exato, chegamos nele. O ser necessário é aquele que existe por si só, que não pode não existir. A introdução do livro usa termos como causa não causada, autoteos. Bem filosófico, né? Sim, bastante. Sem começo, sem fim, sem depender de nada fora dele para existir. E na estrutura do Marcos Dias, isso se aplica ao Pai. E quais características do texto atribui a esse ser? São as características absolutas. Infinitamente perfeito. Porque teria toda a realidade do ser em si. Infinito. Único. Aí eles citam Antônio Royo Marim, dizendo que não dá para ter dois infinitos coexistindo. Faz sentido lógico. Eterno, claro, sem início nem fim. Imutável, porque se é infinito, não tem o que adicionar ou tirar, né? Verdade. Totalmente independente. E um ponto muito importante, é descrito como espírito, nous. Nous. Pronunciado nous, certo? Isso. O argumento no texto é que não pode ser material, corpóreo, porque matéria implica limite, finitude, imperfeição. E isso contradiria a ideia de ser infinito. Então a natureza dele seria espiritual, transcendendo a matéria e até a nossa compreensão finita. Perfeito. Então, só para a gente amarrar o que o Marcos Dias expõe em a introdução do livro, temos o ser contingente, que depende de uma causa externa para existir. O ser contemplativo, que seria essa expressão divina gerada, com vida autônoma, mas ainda assim derivada. Isso. E, por fim, o ser necessário, que é a fonte de tudo, autoexistente, infinito, espiritual. O Pai, nesse caso. Exatamente. É uma forma de estruturar o pensamento sobre a existência, sobre a divindade e sobre como as coisas dependem uma das outras para existir, ou não dependem, né? Pelo menos essa é a estrutura que o Marcos Dias apresenta ali na introdução. Fica uma reflexão final interessante, né? Pensar sobre a origem das coisas ou a dependência da nossa própria existência. Como será que essa reflexão sobre precisar ou não de algo para existir poderia mudar a forma como a gente vê o propósito ou o valor das coisas, mesmo fora desse quadro teológico específico que o Marcos Dias discute? Com certeza. Dá muito o que pensar, mesmo fora da teologia. A própria ideia de contingência versus necessidade é profunda. Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente mergulha num tema, olha, bem instigante. Com certeza. Vamos explorar a analogia dos entes. Um conceito que está lá em a introdução do livro O Tratado da Morfia, do Marcos Dias, e como isso é usado para, desafiar a ideia da trindade. Exato. A grande questão aqui é: será que a ordem que a gente vê na criação, no mundo, pode mesmo dizer algo sobre quem criou tudo isso? O material que a gente está analisando sugere que sim. E mais, que a ideia de um Deus trino, sabe, com 3 pessoas, entraria em conflito com a nossa razão e o que a gente observa por aí. Pois é. Vamos desembrulhar isso, então. Vamos lá. Bom, para começar, essa tal analogia dos entes, ela não é nova, né? Tem raízes lá na filosofia, em Aristóteles, Tomás de Aquino. É antiga a ideia. Sim. Basicamente, ela diz que tudo que existe, desde, uma pedra até o ser mais complexo, reflete, em algum grau, a perfeição de Deus. É como uma escada, sabe? Entendi. Uma hierarquia. Isso, uma hierarquia. E o fascinante que o texto aponta é que isso seria um caminho racional, baseado no que a gente vê,
para tentar entender um pouco sobre Deus. E a introdução do livro, o Tratado da Mórfia, descreve essa escada, né? Essa hierarquia. Escreve sim. Começa lá embaixo, com a pedra. Ser bruto, né? Sem vida praticamente. Isso, o nível mais básico do ser. Aí sobe pro vegetal, que já tem nutrição, cresce, tem um tipo de motor interno. Já tem uma vidinha ali. Depois o animal, que além disso tem sensibilidade, sente as coisas. Exato, já percebe o mundo ao redor. Aí vem a gente, o ser humano, com vontade, intelecto, a capacidade de pensar, de escolher. O elemento racional entra aí. Acima disso, os anjos, seres puramente espirituais, né? Pelo menos na concepção apresentada. E aí vem Jesus, descrito como gerado, contemplativo. Uma posição única ali na descrição. E no topo de tudo, o Pai, a perfeição absoluta que não veio de nada, ingerado e incriado. O princípio de tudo nessa visão. E o Marcos Dias, o autor, ele até cita Romanos 1:20 para dar suporte a isso, né? Aquela parte que diz que os atributos invisíveis de Deus São claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas. Exatamente. Essa citação é chave para o argumento dele, então. Totalmente. Porque a lógica que ele constrói é: se a criação reflete o Criador, como diz Romanos, e na criação a gente vê essa ordem, essa unidade em cada ser, né? Um centro de comando, digamos assim. Tipo, uma planta é uma planta, um cachorro é um cachorro. Não tem 3 centros mandando ali dentro. Exato. Aí vem a pergunta do autor. Como o Criador poderia ser diferente? Se Deus fosse plural, trino, com, 3 centros de intelecção, 3 mentes, por assim dizer. A criação não deveria espelhar isso de alguma forma? Talvez com seres de 3 cabeças sendo algo normal, sei lá. Entendi a provocação. E como a gente não vê isso na natureza, a conclusão que o texto tira é que o Criador deve ser único, simples, não composto. Certo, então a observação da natureza, dessa hierarquia sem pluralidade interna nos seres, é usada para dizer que a Trindade não se encaixaria nisso. Basicamente assim. O argumento é que a ordem monárquica da criação, um princípio unificador em cada coisa, testemunharia um Criador também uno, monárquico em si mesmo. E a Trindade seria vista como... Não encontra eco, não encontra paralelo na estrutura do que a gente observa no mundo criado. É usar a filosofia clássica para questionar um dogma central, né? Baseado só na observação. E essa crítica à pluralidade não para por aí, né? O texto vai analisar as analogias que tentam explicar a Trindade. Pois é. E aí entra uma figura bem inesperada. Mitológica até. Que é? Cerberus. O cão de 3 cabeças da mitologia grega. A fonte menciona que William Lane Craig usa essa analogia. Cerberus, peraí. Como assim? Craig compara Deus a um cão de 3 cabeças? A analogia mais específica. A ideia seria Cerberus, o mito, é um só animal, mas teria 3 mentes, 3 centros de consciência. Um para cada cabeça. Ah, entendi. 3 eus num só ser. Tipo isso? Exato. E aí, Craig traçaria um paralelo. Deus seria um só ser, mas com 3 centros de autoconsciência, que seriam as pessoas da Trindade. Ok, entendi a analogia. Mas o livro, a introdução do livro O Tratado da Morfia, critica isso, certo? Critica sim. E em 2 pontos principais, pelo que entendi. Primeiro, Diz que Cerberus não existe, né? É mito. exato, argumenta que tanto Cerberus quanto a Trindade, como descrita por Craig, seriam construções, uma mitológica, outra filosófica. Nenhuma das duas seria algo que a gente encontra na realidade observável. E o segundo ponto da crítica? Esse é mais teológico, talvez. Diz que essa ideia de um Deus com 3 centros de consciência violaria a simplicidade divina. A simplicidade divina, a ideia de que Deus é indivisível, sem partes. Isso. Um Deus que não é composto. E tanto Cerberus quanto a Trindade, nessa analogia de Craig, seriam seres compostos, com partes ou pessoas distintas dentro de um todo. Faz sentido a crítica dentro dessa linha de raciocínio. O texto até cita, acho que atribuindo a Carlos Longet, algo como:
Se tudo que existe imita Deus, e não existem seres criados com 3 centros de inteligência, Então isso seria um sinal de que Deus também não é assim. essa é a inferência apresentada ali, sim. Ok, então, para a gente recapitular o argumento central do Marcos Dias apresentado lá em A Introdução do livro O Tratado da Morfia, Vamos lá. a analogia dos entes, quando a gente olha para a hierarquia e a ordem na criação, sugere um criador que é único e simples na sua essência. Certo. Certo. E a falta de exemplos na natureza de seres com múltiplas mentes, tipo Céreberos, é usada como uma evidência forte contra a ideia da Trindade. Exatamente. A conclusão que o material extrai é essa. A coerência do universo, a ordem que a gente percebe, apontaria para um Deus único, pessoal, e nessa visão refutaria ideias de um Deus plural. É um argumento bem direto, usando razão e observação. Sem dúvida. E levanta uma questão final interessante para a gente pensar, né? Qual seria? Bom, se a gente precisa de analogias para tentar explicar conceitos sobre Deus que são tão complexos, tão abstratos, o que significa quando a analogia que um teólogo importante encontra, como Craig nesse caso citado, vem da mitologia, de algo que a gente sabe que não é real, como Céreberos? Boa pergunta. O que isso diz sobre os limites da nossa linguagem, da nossa razão, da nossa capacidade de sequer descrever o divino?